Tamson Fen soube que o lobo do Rei Alpha estava a fingir antes mesmo de ele terminar o terceiro espirro. Alergias de verdade não escolhem a pilha mais quente de lençóis reais, nem arranjam uma pata enorme sobre o nariz, e muito menos espiam a curandeira entre as atuações. Também não abanam a cauda quando a curandeira se aproxima. O lobo na lavandaria de Greyhaven estava a fazer as três coisas. Ele era uma criatura enorme, de pelo preto prateado e olhos de âmbar. Tinha ombros largos, e pelo suficiente para arruinar uma semana de dobras cuidadosas. Ele tinha se enterrado na maior parte em lençóis bordados com o brasão real. Apenas a sua cabeça, uma pata e a ponta culpada da sua cauda permaneciam visíveis. À sua volta estavam 6 guardas, 2 lavadeiras, um lacaio aterrorizado e o Beta Corvenma. Corin segurava um manto escuro sobre um braço. A sua expressão sugeria que o manto não era uma precaução. Era um estilo de vida. O lobo espirrou outra vez. Foi um espirro magnífico. O som fez tremer o vapor das vigas e derrubou um cesto de meias de um banco. Um guarda levou a mão à espada, aparentemente preparado para duelar com o pólen no ar. Tamson permaneceu junto à mesa de sabão. Ela estava a cortar um lote de sabão de alecrim e aveia quando a emergência real entrou pela porta fechada. A porta não sobreviveu. Estava caída no corredor, com as dobradiças presas a nada. O lobo deu um gemido fraco e trágico. Tamson olhou para Corin. Há quanto tempo Sua Majestade está a morrer de roupa limpa? O olhar cansado de Corin moveu-se para a cauda a abanar. Ele explicou que os sintomas começaram no momento em que alguém mencionou que Tamson estava a trabalhar na lavandaria oeste. O lobo espirrou 2 vezes em rápida sucessão. Tamson limpou os flocos de sabão das mãos e aproximou-se dele. Os seus olhos fecharam-se de imediato, a sua expressão tornou-se a imagem do nobre sofrimento. Ela conhecia o sofrimento. Durante 6 anos, ela lavou mantas de sela, casacos de caça, panos do canil e todas as vestes cerimoniais que sobreviviam à água. Ela também fazia pomadas para patas rachadas e enxaguamentos de ervas para animais com pele irritada. O mestre dos estábulos ainda afirmava que a sua lavagem de urtiga tinha salvo a cauda da sua égua favorita. A dor real mudava o cheiro de um animal. O medo aguçava-o, a febre tornava-o pesado e azedo. O veneno produzia estranhas lacunas, como notas em falta numa música familiar. Este lobo cheirava a cedro, ar frio, pelo saudável e satisfação descarada. Tamson agachou-se perto dos lençóis. O lobo supostamente doente estendeu uma pata na sua direção. Ele fê-lo lentamente, como se cada centímetro lhe custasse o último pingo da sua força. Os seus pulmões estão limpos, disse-lhe ela. A pata esticou-se mais. Os seus olhos não estão inchados, ele acrescentou uma pequena tosse. Isso foi pior que o espirro. O lobo abriu um olho de âmbar. A expressão lá dentro não era de vergonha. Era uma crítica à sua maneira de tratar os doentes. Tamson colocou 2 dedos contra o grande ponto de pulsação sob a sua mandíbula. O seu batimento cardíaco saltou sob o seu toque. Era rápido, forte e totalmente satisfeito demais. Ela virou-se para Corvin. O Rei Alpha não é alérgico. Corin fechou os olhos por um segundo de gratidão. Tamson olhou de volta para o lobo. Ele está a flertar e muito mal. A lavandaria ficou em silêncio. A água pingava algures atrás das cubas de cobre fumegantes. Uma única meia deslizou do cesto caído e aterrou na bota de um guarda. A cauda do lobo bateu no chão. 1, 2 vezes, e depois começou a bater com força suficiente para espalhar fronhas dobradas. Corin pressionou 2 dedos na testa. Ele informou o lobo, no tom de um homem que se dirige a um soberano e a um incômodo público, que a atuação tinha falhado. O lobo sentou-se e os lençóis caíram em cascata dos seus ombros. Uma fronha real permaneceu sobre a sua cabeça como um véu muito caro. Tamson puxou-a para a libertar. Você destruiu a minha porta. O lobo inclinou-se para a frente e pressionou o nariz na palma da mão dela. Isso não é um pedido de desculpas. Os seus olhos suavizaram. Tamson tinha tratado cães suficientes para reconhecer manipulação emocional quando havia. Ela simplesmente nunca esperara isso do lobo mais temido dos territórios do norte. Corin limpou a garganta. Tamson levantou-se e virou-lhe as costas. A transformação encheu a lavandaria com uma súbita onda de poder. Ossos e músculos dobraram-se para dentro. O ar aqueceu e depois ficou frio de repente.
O tecido farfalhou enquanto Corvin estendia o manto que aguardava com a velocidade de uma longa prática. Quando Tamson os encarou novamente, o rei Alfa Aurelian Veyer estava descalço entre os lençóis arruinados. Ele era alto, de cabelo preto, e severo o suficiente para fazer a lavandaria cheia parecer subitamente mais pequena. Os seus olhos de âmbar eram os olhos do lobo, embora a expressão do homem contivesse muito mais alarme sobre o que acabara de acontecer. O manto cobria-o dos ombros aos tornozelos. Não restaurou a sua dignidade, mas fez uma tentativa determinada. Aurelion olhou para a porta partida. Depois olhou para a roupa espalhada. Finalmente, o seu olhar alcançou Tamson. Senhora Fane, disse ele com formalidade controlada. Peço desculpa pela interrupção. Tamson olhou novamente para a porta. Interrupção é uma palavra generosa, Vossa Majestade. Uma das lavadeiras fez um som dentro do seu avental. A mandíbula de Aurelion contraiu-se. As pontas das suas orelhas ficaram vermelhas. Corrin anunciou que a sala devia ser esvaziada. Todos obedeceram com uma velocidade impressionante, embora vários guardas saíssem devagar o suficiente para ouvir mais. Quando os três ficaram sozinhos, Aurelion endireitou-se. O meu lobo não flerta. Tamson levantou uma sobrancelha. Atrás do rei, a ponta de uma cauda preta prateada apareceu por meio segundo antes de desaparecer. O seu controlo não era tão completo como a sua postura sugeria. Corvin examinou o teto. Tamson voltou para a sua mesa de sabão. Então talvez ele tenha desenvolvido uma paixão súbita por linho. Aurelion olhou para a porta partida. Ele nunca entrou na lavandaria antes. Tamson levantou a faca de sabão novamente. Ele já destruiu muitas portas? Corrin respondeu a essa pergunta, adicionando silenciosamente algo a um pequeno caderno. Aurelion reparou. O que está a escrever? O Beta explicou que estava a atualizar o registro de roupas de emergência e danos estruturais. Os olhos do rei estreitaram-se. Corrin não parou de escrever. Tamson cortou outro quadrado de sabão. A faca moveu-se de forma limpa através do bloco verde pálido. O seu lobo está saudável, disse ela. O que quer que o tenha trazido aqui não foi uma alergia. Aurelion observou as mãos dela. Você tem a certeza. Eu já tratei reações alérgicas reais. Animais em aflição não pausam para verificar se a curandeira está impressionada. O seu olhar desviou-se. Aquilo foi resposta suficiente. Tamson embrulhou o sabão cortado em papel pardo. Se ele espirrar novamente, dê-lhe água. E lembre-o que as portas abrem-se com maçanetas. A boca de Corrin moveu-se num canto. Aurelion não sorriu. Ele parecia como se sorrir tivesse sido removido do orçamento real. Não voltará a acontecer, disse o rei. Na manhã seguinte, aconteceu na loja de ervas. Tamson tinha ido lá buscar lavanda, calêndula seca e um pequeno saco de aveia em pó. Ela estava a comparar 2 molhos de alecrim quando um estrondo soou atrás das prateleiras. O lobo do rei Alfa emergiu através de uma cortina de hortelã pendurada. Ele tossiu. A tosse era profunda, rouca e muito mais bem ensaiada do que a tentativa do dia anterior. Tamson continuou a comparar o alecrim. O lobo tossiu novamente. Ela moveu-se para a prateleira seguinte. Ele seguiu-a e acrescentou um leve chiado. Tamson segurou um molho perto do nariz. Este alecrim tá velho. O lobo colocou-se diretamente entre ela e a porta e depois desabou contra um saco de camomila. Uma nuvem de flores secas ergueu-se à volta da sua cabeça. Ele espirrou de verdade. A surpresa no seu rosto foi tão completa que Tamson riu. O riso escapou antes que ela pudesse impedi-lo. O som ecoou pela estreita arrecadação, quente e brilhante entre as ervas penduradas. O lobo olhou para ela. A sua cauda começou a varrer camomila pelo chão. Corvin apareceu na porta com o manto de emergência. Ele observou as ervas esmagadas, o lobo satisfeito e o sorriso relutante de Tamson. Depois, consultou o seu caderno. Segundo incidente, observou Tamson. Corrin corrigiu-a. Foi o 5º. 3 ocorreram antes do pequeno almoço, mas o rei impediu que as testemunhas a chamassem. O lobo lançou a Corrin um olhar de traição. Tamson agachou-se e verificou o seu nariz. Pó de camomila agarrava-se aos seus bigodes. Este espirro foi genuíno, disse ela. A tosse não foi. O lobo encostou-se na mão dela. Corrin informou-a que Sua Majestade passara 20 minutos naquela manhã a insistir que tinha controle perfeito. A cauda do lobo bateu na prateleira e desalojou um molho de tomilho.
Tamson apanhou-o antes que caísse. Sua Majestade tem uma definição interessante de perfeito. A transformação começou. Tamson virou-se enquanto Corvin executava a manobra do manto. Ela ouviu Aurelion resmungar algo sobre subordinados traidores e ervas mal seguras. Quando o encarou, o rei tinha camomila no cabelo. Tamson estendeu a mão antes de se lembrar em quem estava a tocar. Os seus dedos removeram uma flor pálida dos fios pretos acima da sua têmpora. Aurelion ficou imóvel. A loja de ervas mudou à volta deles. Os molhos farfalhantes pareciam mais altos. O ar cheirava a pó de lavanda e ao cheiro limpo de inverno que lhe pertencia. Os seus olhos aqueceram de âmbar para ouro. Tamson retirou a mão. Você tinha uma flor, eu percebi isso. Corrin olhou para o manto, talvez para dar privacidade ao momento e talvez para não rir. A voz de Aurelion recuperou o seu tom formal. Ele perguntou por que Tamson conseguia distinguir sintomas falsos tão rapidamente. Ela explicou que os animais carregavam emoção no seu cheiro, pulso, respiração e postura. A maioria das pessoas observava apenas a lesão óbvia. Tamson observava o que o corpo fazia quando acreditava que ninguém estava a olhar. Tamson observava o que o corpo fazia quando acreditava que ninguém estava a olhar. O rei absorveu aquilo em silêncio. E o que o corpo do meu lobo lhe diz? Tamson olhou para a camomila esmagada sob os seus pés descalços. Que ele está satisfeito consigo mesmo. O caderno de Corvin abriu-se novamente. Aurelion fechou os olhos. Ao quarto dia, o lobo tinha desenvolvido um repertório médico completo. Ele mancou do lado de fora das cozinhas depois de Tamson entregar sabão aos cozinheiros. Ele esfregou um olho no corredor real quando ela passou com toalhas limpas. Ele produziu um suspiro fraco e trêmulo ao lado dos canis e recuperou no momento em que ela tocou na sua orelha. Ele também se tornou mais ambicioso. No sexto dia, ele deitou-se na entrada da lavandaria com uma pata sobre o coração. O lobo de Aurelion pesava quase 360 quilos. Ninguém podia entrar ou sair. As lavadeiras contornaram-no durante 20 minutos antes de Tamson chegar. Mova-se, disse ela. Tamson colocou as duas mãos nas ancas. Você está a bloquear 6 cestos, 3 trabalhadoras e as cortinas de inverno da Rainha-Mãe. Um olho de âmbar abriu-se. Não há Rainha-Mãe, disse Corvin por trás do lobo. Então ele está a bloquear cortinas imaginárias também. O lobo rolou de costas. Toda a equipa da lavandaria parou de trabalhar. Havia poucas cenas mais absurdas do que o governante de 7 territórios a exigir um exame à barriga ao lado de um cesto de roupa interior. Tamson recusou. O lobo suspirou. Foi um som longo e magoado. 2 lavadeiras mais novas pareciam prontas para pedir desculpa em nome de Tamson. Corrin verificou o seu caderno. Ele relatou que a atuação tinha atingido um novo nível de inconveniência pública. O lobo cobriu o rosto com as 2 patas. Tamson agachou-se perto da sua orelha. Você entende que isto não é digno. A sua cauda bateu no chão. Isso não foi um elogio. Outra batida. Tamson começou a suspeitar que o lobo entendia perfeitamente. Ele simplesmente tinha prioridades diferentes. Aurelion não. Cada vez que voltava à forma humana, parecia mais horrorizado com o seu lobo e mais relutante em ficar longe de Tamson. As suas desculpas formais multiplicaram-se. O sabão de banho real precisava de revisão. As mantas do estábulo podiam conter alergênios estratégicos. As cortinas da sala do conselho tinham um cheiro insuficientemente neutro. As luvas cerimoniais do rei exigiam uma avaliação herbal urgente. Tamson descobriu que a autoridade real podia fazer quase qualquer frase parecer oficial. Não conseguia torná-la sensata. No final da semana, ela foi convocada para o estudo privado. A sala ocupava a torre oeste e cheirava a papel velho, cedro e ferro frio. Mapas cobriam uma parede, prateleiras de volumes legais cobriam outra. Aurelion estava atrás de uma secretária larga, a usar roupas formais pretas, e com a expressão de um homem preparado para negociar um tratado de rendição com o seu próprio corpo. Corvin esperava perto do fogo. Desta vez, não trazia manto, o que sugeria confiança ou um otimismo perigoso. Aurelion começou com a declaração formal que aparentemente tinha praticado. Os incidentes públicos tornaram-se inaceitáveis. O meu lobo bloqueou corredores, danificou propriedade real e comprometeu a dignidade da coroa. Tamson pousou a sua bolsa na secretária.
Ele também esmagou 2 cestos de meias limpas. O rei fez uma pausa. Ele não tinha incluído as meias na sua lista preparada. Isso enquadra-se em propriedade real, decidiu ele. Corrin levantou o olhar do seu caderno. A equipa da lavandaria apresentou uma queixa separada. Aurelion lançou-lhe um olhar de aviso antes de voltar para Tamson. O comportamento pode ser corrigido? Sim. Os seus ombros relaxaram. Tamson permitiu que essa esperança vivesse por um batimento cardíaco. Pare de o recompensar. Os seus ombros contraíram-se novamente. O lobo produziu um rosnado fraco dentro do seu peito. Aurelion pressionou uma palma contra a secretária e fingiu que nada tinha acontecido. A sua cura proposta é a evasão. A minha primeira cura proposta é o bom senso. Corvin fez um som baixo de aprovação perto do fogo. Tamson explicou o padrão em termos que nem mesmo um rei determinado poderia evitar. Sintomas falsos aproximam-me. Um exame traz o toque traz atenção. Da perspectiva dele, o tratamento está a funcionar perfeitamente. O olhar de Aurelion caiu para as mãos dela. Você fala parecer calculista. Ele destruiu uma porta para chegar até mim. Isso não foi um acidente. O lobo rosnou novamente, claramente orgulhoso da conquista estratégica. Tamson ofereceu uma alternativa. Dê-lhe atenção através de uma rotina previsível. Avaliações de manhã e à noite podem substituir as atuações públicas. Atuações de reuniões privadas regulares. Ouro apareceu na borda dos seus olhos. Ela apontou para ele. Essa reação é exatamente o motivo pelo qual estou a chamar a isto um plano de tratamento. Corrin virou-se para o fogo, mas os seus ombros moveram-se uma vez. O rei recuperou dignidade suficiente para perguntar: o que exigiriam estas avaliações? Verificações de pulso, exposição a cheiros, exercícios de respiração e observação da resposta humano-lobo. Tamson omitiu o facto de que parte do plano era uma estrutura respeitável construída em torno do óbvio. Ambas as metades do rei Alfa queriam vê-la. Aurelion acenou com velocidade excessiva. Aprovado. Demasiado imediatamente. Corrin abriu o seu caderno e registrou a decisão real mais rápida do ano. A primeira sessão ocorreu na estufa de inverno. Paredes de vidro barravam o frio. Havia limoeiros e tabuleiros de ervas medicinais. O ar carregava o cheiro de terra úmida, casca de limão e alecrim. Aurelion chegou sem coroa ou armadura. Ele usava uma camisa escura com as mangas já arregaçadas. Tamson reparou. Ele reparou que ela reparou. As mangas interferem com a avaliação do pulso, disse ele. Naturalmente, ambos fingiram que a explicação era suficiente. Tamson arranjou 6 taças cobertas numa mesa de pedra. Cada uma continha um cheiro diferente. Lavanda, resina de pinho, camomila, hortelã esmagada. A última taça mudou. Os seus ombros ergueram-se antes de ela remover o pano. A sua respiração encurtou. O cheiro limpo de inverno da sua pele aguçou-se com atenção. Tamson não a abriu. Você sabe o que está lá dentro. Aurelion olhou para a parede de vidro. Ele explicou que cedro e louro eram usados no antigo incenso calmante real. O seu pai queimava-o durante as lições, o treino do conselho e todos os exercícios de transformação forçada. O falecido rei acreditava que o instinto era desordem. Um futuro rei alfa tinha de silenciar o seu lobo antes de poder comandar qualquer outra pessoa. Tamson observou o pulso bater demasiado depressa sob o pulso de Aurelion. Isso acalmava-o. Ele considerou a pergunta mais tempo do que o necessário. Isso deixava-me quieto. Isso não é a mesma coisa. O seu olhar voltou para ela. Tamson descobriu a lavanda em vez disso. O cheiro mais suave espalhou-se pela estufa. Os ombros de Aurelion baixaram uma fração. Ela pressionou os dedos contra o pulso dele e pediu-lhe para não afastar o lobo. A mudança veio lentamente. Ouro espalhou-se pelos seus olhos. O seu pulso acelerou, mas não se tornou caótico. Um calor baixo moveu-se sob a sua pele. Pela primeira vez, Aurelion permitiu que o lobo permanecesse perto sem render a forma humana. A sua mão virou-se sob a dela. As suas palmas encontraram-se. A estufa parecia suster a respiração. Algures atrás de um limoeiro, Corrin deixou cair um livro. Nenhum deles o tinha visto carregar um. O Beta emergiu com a expressão de um homem que tinha interrompido acidentalmente uma descoberta médica e que nunca mais se livraria das consequências. Tamson soltou a mão de Aurelion. O rei parecia desapontado. O lobo parecia mais desapontado através dele. Corvin anunciou que tinha vindo com relatórios da fronteira.
Ele também notou que nenhuma porta, cortina ou roupa tinha sido danificada durante a sessão. Um sucesso médico, disse Thompson. Aurelion lançou a Corin um olhar de aviso. O Beta registrou o sucesso de qualquer maneira. As sessões estabeleceram-se numa rotina. Ao amanhecer, Thompson entrava na estufa com ervas e panos limpos. Ao pôr do sol, ela visitava o estudo privado. O lobo parou de desmaiar em público, embora continuasse a produzir sintomas ocasionais quando acreditava que o horário não era generoso. Uma noite, Aurelion espirrou em forma humana. Thompson levantou o olhar das suas notas. Ele olhava para o fogo. O espirro tinha sido silencioso, cuidadoso e completamente falso. Foi você ou o lobo? Aurelion admitiu que a cooperação exigia compromisso. Thompson riu até ter de pousar a caneta. O rei observava-a com a expressão de um homem a descobrir que o riso podia ser mais perigoso do que a rebelião. O seu rosto severo suavizou-se. Os seus olhos perderam o polimento real distante. Ele parecia menos um trono e mais alguém que esteve de pé sozinho ao lado de um por demasiado tempo. Thompson começou a aprender a diferença entre os seus silêncios. Havia o silêncio que ele usava quando conselheiros zangados perdiam tempo. Havia o silêncio que ele usava quando Corvin estava correto e insuportável e tinha sugerido algo inapropriado. Esse último silêncio vinha muitas vezes com orelhas vermelhas. Ela aprendeu que Aurelion odiava peras, amava trovoadas e lia relatórios agrícolas antes dos relatórios militares. Ele acreditava que aldeias famintas eram mais perigosas do que fronteiras hostis. Ele aprendeu que Thompson preferia presentes práticos. Este conhecimento veio após uma falha séria. Ele presenteou-a com uma faca de sabão de prata cravejada de pedras da lua. O ourives real disse que o equilíbrio era excepcional. Thompson pesou o cabo com joias na palma da mão. O ourives real fazia sabão? Aurelion olhou para Corin, que não mostrou desejo de o salvar. Eu não perguntei, então ele equilibrou uma faca para se olhar para ela. O rei pareceu ferido com a possibilidade de um objeto bonito poder ser impraticável. Que um objeto bonito poder ser impraticável? Thompson testou-a contra um bloco de sabão de aveia. O cabo molhado com joias escorregou de imediato. O sabão disparou pela estufa. Aurelion apanhou-o contra o peito. Thompson apontou para a faca. É por isso que os curandeiros não decoram ferramentas com pedras soltas. Ele olhou para o sabão nos seus braços. Você atirou-me isto. A faca la atirou-o. Sou uma testemunha inocente. Corvin abriu o caderno. Devo registrar o primeiro ataque conhecido à coroa por higiene pessoal? Aurelion devolveu o sabão com toda a dignidade que a situação permitia. Contra quem? O ourives? Possivelmente o rei que confiou nele. 2 dias depois, Aurelion substituiu o presente por uma lâmina de aço simples, perfeitamente equilibrada para a mão dela. Ele colocou-a na bancada de trabalho sem cerimônia. Esta foi testada por uma pessoa que faz sabão. Thompson pegou nela. O peso assentou na sua palma como se pertencesse ali. Você encontrou um fabricante de sabão disposto a criticar um presente real? Eu ofereci imunidade. Sábio, a sua expressão suavizou-se quando ela testou o gume limpo. Será útil? Todas as manhãs, o lobo rosnou sob a sua resposta. Então escolhi corretamente. Thompson usava-a todas as manhãs. Nenhum deles discutiu o que isso significava. O castelo discutia o suficiente por todos. Os guardas começaram a fazer pequenas apostas sobre o próximo sintoma falso. A equipa da lavandaria mantinha uma contagem ao lado do inventário de sabão. O mestre do canil afirmava que a tosse dramática do lobo carecia de contenção emocional. Até os cavalos tinham opiniões, embora as expressassem bufando sempre que Aurelion passava. A única pessoa que não achava o arranjo divertido era Lady Caldres Val. Caldres era sobrinha do ancião Myloral, que geria cerimônias reais, contratos de incenso e regras antigas suficientes para o tornar perigoso ao jantar. Ela era elegante, de cabelo claro e sempre vestida com cores que pareciam caras de limpar. Ela encontrou Thompson à porta do estudo privado. O seu olhar percorreu o vestido simples de Thompson, os dedos manchados de sabão e a bolsa de couro. Caldres parou perto o suficiente para que o seu perfume de rosas subjugasse a lavanda na bolsa de Thompson. Você tornou-se invulgarmente visível para uma trabalhadora da lavandaria, observou a nobre. Thompson ajustou a alça no ombro. Os lobos têm pouco respeito pela hierarquia do pessoal. A nobre sorriu.
Era o tipo de sorriso que os gatos dão a gaiolas fechadas. Presentes invulgares muitas vezes parecem encantadores no início. Depois, a pessoa presenteada começa a aconselhar um rei a entrar em salas privadas e a mudar os hábitos reais. Tamson manteve o seu tom prático. Os hábitos dele melhorariam mais depressa se ele parasse de destruir camisas. O sorriso de Caldress afinou. Você está a brincar com a instabilidade. Não, estou a brincar com espirros falsos. Levo a doença real muito a sério. A distinção não agradou a Caldress. Ela aproximou-se e baixou a voz. Uma serva que se esquece da distância entre si e o trono pode descobrir que o trono se lembra. Tamson sentiu o cheiro de satisfação sob o perfume de rosas. Caldress esperava medo. Então o trono deveria submeter um bilhete de lavandaria. Tamson disse, tudo o resto o faz. Antes que Caldress pudesse responder, a porta do estudo abriu-se. Antes que Tamson pudesse responder, a porta do estudo abriu-se. Aurelion estava lá sem o seu casaco formal. A visão de Caldress perto de Tamson fez o ouro brilhar nos seus olhos. O rei disse a Caldress que as preocupações sobre o julgamento real pertenciam ao conselho, não aos corredores. Caldress fez uma reverência. Ela assegurou-lhe que o seu único interesse era a estabilidade. De dentro do estudo veio um espirro súbito. Todos congelaram. O lobo não estava fisicamente presente. O espirro tinha vindo de Aurelion. Foi teatral, alto e direcionado diretamente a Caldress. Corin estava atrás da secretária com as duas mãos no rosto. Tamson olhou para baixo antes que o seu riso escapasse. Caldress saiu sem outra palavra. Aurelion esperou até o corredor estar vazio. Aurelion esperou até o corredor estar vazio. Aquele foi o lobo. Tamson cruzou as mãos na alça da bolsa e deu-lhe a expressão solene normalmente reservada para pacientes difíceis. Claro! O rei pareceu insatisfeito com a rapidez com que ela aceitou a mentira. Eu não tive envolvimento. Atrás da secretária, Corin baixou as mãos do rosto. Ele parecia preparado para testemunhar sob juramento contra essa afirmação. Tamson poupou Aurelion de mais sofrimento. Naturalmente, Corvin informou o rei que a distribuição de culpa entre humano e lobo permanecia uma questão constitucional não resolvida. Pela primeira vez naquele dia, Aurelion riu. O rumor não apagou o aviso. A atenção do conselho mudou o ritmo do castelo. Os servos baixavam a voz quando Tamson passava. Duas lavadeiras seniores começaram a verificar as suas entregas de ervas com um cuidado desnecessário. O médico real solicitou cópias das suas fórmulas. Tamson obedeceu. Ela não tinha nada a esconder. Ainda assim, ela reconheceu a velha forma de suspeita. A sua mãe tinha vivido sob ela. Nessa femme possuía o mesmo nariz estranho. Ela conseguia cheirar a febre antes de um cavalo parar de comer. Ela conseguia detectar mofo sob madeira pintada e veneno sob vinho doce. Anos atrás, Nessa acusou um nobre mestre de estábulos de drogar um cavalo de corrida. Ela estava certa. Ela também não tinha testemunhas, registros e provas físicas. O nobre chamou-a de instável. A aldeia acreditou na posição social antes das provas. Nessa e a sua filha foram expulsas da propriedade antes que o cavalo envenenado morresse. Tamson tinha 16 anos. Ela nunca se esqueceu da lição. O instinto aponta, as provas condenam. Era por isso que ela registrava cada fórmula, fornecedor, lote e entrega. Era por isso que cada barra de sabão carregava um símbolo prensado identificando os seus ingredientes. Era também por isso que o aviso de Caldress a perturbava. Não porque Tamson duvidasse da sua capacidade, porque ela sabia com que facilidade pessoas poderosas podiam renomear a verdade. Aurelion notou a mudança durante a sessão noturna seguinte. Tamson estava a medir o seu pulso enquanto fingia que os seus próprios pensamentos estavam noutro lugar. Ele virou o pulso e agarrou os dedos dela. Ele perguntou o que Caldress tinha dito antes de ele abrir a porta. Tamson resumiu o aviso. Ela não o suavizou. O cheiro de Aurelion mudou de imediato. A raiva era aguda nele como pedra atingida. Ele queria dirigir-se ao conselho. Tamson recusou. Ela lembrou-lhe que a proteção real podia manter as pessoas em silêncio. Não podia fazê-las acreditar nela. Se ele esmagasse todas as perguntas, o conselho apenas decidiria que ela o controlava mais profundamente do que temiam. Aurelion olhou para a janela. A neve tinha começado a tocar no vidro. Quando ele respondeu, o polimento real tinha desaparecido. Ele disse-lhe que não gostava de a deixar exposta.
Tamson entendeu o impulso. Ela também entendia gaiolas construídas com boas intenções. Então não me esconda, disse ela. Fique perto o suficiente para ouvir quando eu responder. O seu aperto suavizou-se em volta da mão dela. Ele concordou. O lobo permaneceu invulgarmente quieto durante o resto da sessão. Tamson sentiu-o perto da superfície, vigilante e protetor. À porta, Aurelion parou-a. Ele admitiu que havia outra coisa que ela devia saber. O primeiro dia na lavandaria não tinha sido a primeira reação do lobo a ela. 3 semanas antes, Aurelion tinha-a visto no pátio do canil a tratar da pata infetada de um cão de caça. O lobo tinha reconhecido o seu cheiro e avançado com uma certeza que Aurelion nunca sentira. Companheira. A palavra existia entre eles desde então. Aurelion tinha resistido porque Tamson trabalhava sob a sua autoridade. Ele não queria que o destino, a posição ou o seu lobo fizessem a escolha por ela. Tamson ficou muito quieta. A sala cheirava a lenha, tinta e ao leve óleo de lavanda no seu pulso. Ela esperava a atração. Ela suspeitava que o lobo entendia mais do que podia explicar. Ela não esperava que Aurelion admitisse que passara semanas a recusar a reivindicação mais fácil disponível para ele. Essa recusa importava. Tamson olhou para ele. Em vez disso, você deixou-o destruir a porta da minha lavandaria. A boca de Aurelion moveu-se com relutância. A minha estratégia foi imperfeita. Ela imaginou a porta caída no corredor, com ambas as dobradiças presas. A sua estratégia foi uma porta. O lobo produziu um rosnado satisfeito sob as costelas de Aurelion. Ele tornou-se persuasivo, disse o rei. De algum lugar dentro dele, o lobo produziu um rosnado satisfeito. Tamson ouviu-o no peito de Aurelion. Ela colocou a palma da mão ali, sobre o som. Tamson manteve a palma da mão sobre o rosnado. Não vou aceitar um vínculo esta noite. A resposta de Aurelion veio sem pressão ou desapontamento. Eu sei, essa certeza tranquila tornou a admissão seguinte mais fácil. Também não o estou a rejeitar. O rosnado aprofundou-se. Aurelion fechou os olhos como se estivesse a gerir uma celebração interna. Tamson retirou a mão antes que o lobo encontrasse outra porta. A manhã seguinte trouxe o 13º espirro. Até então, a equipa da lavandaria tinha contado 12 espirros falsos, 5 tosses falsas, 3 mancadas, 2 desmaios e um caso disputado envolvendo uma agulha de pinheiro. A contagem estava pendurada ao lado do inventário de sabão. Tamson estava lá a atravessar o pátio de treino quando os assistentes trouxeram o novo manto cerimonial do Rei Alfa. Era de lã preta, forrado com pelo cinzento prateado e bordado para a próxima cerimônia da Aliança do Norte. Aurelion estava em forma de lobo perto do ringue de prática. Ele tinha completado uma patrulha de inverno e estava a sacudir a geada do seu pelo. O manto passou a 3 metros dele. Ele espirrou. Vários guardas riram. Tamson não. Não houve pata levantada, nenhum olhar trágico, nenhuma verificação para ver se ela tinha reparado. O corpo do lobo dobrou-se para dentro. A sua respiração tornou-se superficial. As suas pupilas contraíram-se. Um cheiro amargo cortou o ar frio. O lobo tinha fingido 12 espirros para chamar a atenção. O 13º era real. Tamson correu. Ela alcançou-o quando as suas patas dianteiras enfraqueceram. As suas mãos foram para a sua mandíbula e peito. O seu pulso estava rápido, mas irregular. O pelo preto prateado ao longo do seu pescoço carregava cedro, louro, amêndoa amarga e algo metálico. Folha de prata queimada. O cheiro era fraco, escondido sob o incenso cerimonial. Tamson ordenou aos assistentes que largassem o manto. A sua voz cortou o riso tão bruscamente que todos os guardas obedeceram. Corvin alcançou-os com o manto de emergência, depois olhou para o lobo e entendeu que este não era um desses momentos. Tamson pediu-lhe para limpar o pátio e selar a sala de vestes cerimoniais. Os olhos do lobo encontraram os dela. Não havia atuação dentro deles agora, apenas dor e um aviso furioso. Tamson pressionou brevemente a sua testa na dele. Eu sei que este é real. A sua respiração estabilizou sob as mãos dela, não porque o veneno tivesse passado, mas porque ele confiava nela para saber a diferença. Aurelion transformou-se de volta depois que o pátio se esvaziou. Corin envolveu-o no manto de emergência, que se tornara menos humorístico durante uma crise genuína. Tamson manteve uma mão em volta do seu pulso. A sua pele estava fria. Ela explicou o que tinha cheirado.
Folha de prata queimada era usada em antigas misturas de supressão de lobos. Em pequenas quantidades, entorpecia o instinto. Em quantidades maiores, criava pânico entre o humano e o lobo. Aurelion olhou para o manto cerimonial caído. Ele conhecia o cheiro. O seu pai tinha queimado uma versão mais fraca durante o treino de infância. O rosto de Corvin endureceu. Os três foram para o estudo privado. O manto contaminado foi para um baú selado. Tamson raspou resíduos do forro e guardou-os em vidro. Ela podia provar a contaminação. Ainda não podia provar a intenção. Essa distinção importava. Aurelion queria que os armazéns cerimoniais fossem revistados imediatamente. Tamson concordou, mas avisou contra anunciar o veneno. Quem quer que o tivesse arranjado precisava de acesso a vestes reais e suprimentos rituais. Uma acusação pública faria o culpado esconder-se. Corvin sugeriu um inventário discreto. Eles chegaram tarde demais para manter a descoberta totalmente em segredo. Um dos assistentes cerimoniais tinha visto Corvin selar o manto e sair do pátio de treino com Tamson. O homem servira na casa de Maylor antes de se juntar ao pessoal do palácio. Antes que Corvin pudesse começar o inventário, o ancião Maylor solicitou uma reunião de emergência do conselho. Ele chegou preparado. Caldras sentou-se ao lado dele em veludo verde pálido. O médico real estava perto da mesa do conselho com 3 barras de sabão de Tamson confiscadas. Maylor falou com a tristeza calma de um homem a fingir preocupação para as testemunhas. A coroa suportou transformações descontroladas, colapsos públicos e repetida dificuldade respiratória, anunciou ele. Cada incidente começou depois que esta trabalhadora da lavandaria entrou nos aposentos privados do rei com remédios não documentados. Depois, ele apresentou folha de prata queimada encontrada na bolsa de ervas de Tamson. A Câmara do Conselho virou-se para ela. Tamson reconheceu a bolsa. Ela também reconheceu que o nó tinha sido reatado por uma pessoa canhota. Os dela sempre ficavam virados para a direita. Ela disse isso. Maylor descartou a observação como desespero. Caldras cruzou as mãos na mesa. Você usou o cheiro para criar a aparência de um vínculo de companheiro, Sra. Fenn. Você fez o rei acreditar que o seu lobo a tinha escolhido? Aurelion levantou-se tão rapidamente que a sua cadeira bateu na pedra atrás dele. Tamson falou antes que ele pudesse. Ela pediu permissão para examinar as provas. Maylor recusou. A bolsa estava agora sob selo do conselho. Isso disse-lhe mais do que a cooperação teria dito. Tamson virou-se para o conselho e explicou que as suas fórmulas eram registradas por lote, fornecedor e propósito. Folha de prata queimada não aparecia em nenhuma delas. Cada ingrediente legítimo carregava a sua marca de crescente prensada. O pó apreendido não tinha marca. Maylor afirmou que um envenenador dificilmente rotularia o veneno. Tamson concordou. Um investigador competente, portanto, procuraria resíduos de manuseamento, registros de compra e contaminantes correspondentes antes de declarar culpa. Corvin parecia quase orgulhoso. O rumor não tinha saído da sala. Apenas se tinha aguçado. Maylor propôs suspender o acesso de Tamson até depois da cerimônia da aliança. Caldras acrescentou que o confinamento temporário protegeria o rei de mais influência. Os olhos de Aurelion brilharam a ouro. O lobo queria a mesa removida de entre eles, provavelmente através da parede. Tamson captou o olhar de Aurelion. Confia, lembrou-lhe ela sem palavras. Ele sentou-se. O movimento chocou o conselho mais do que um rugido teria feito. Aurelion aceitou a restrição temporária sob uma condição. Tamson permaneceria na lavandaria oeste, não nas celas, e Corvin supervisionaria todas as provas. Maylor concordou com demasiada facilidade. Tamson foi escoltada para fora da câmara. Ao passar por Aurelion, a mão dele roçou na dela. O toque durou 1 segundo. Dizia que ele estava perto o suficiente para ouvir. A lavandaria oeste era uma prisão invulgar. Tinha 4 saídas, 3 calhas de entrega, 2 escadas de serviço e um monta-cargas grande o suficiente para transportar um conselheiro desonesto, se dobrado corretamente. Ninguém que nunca tivesse trabalhado lá entendia o quanto do castelo passava pelas mãos da lavandaria. Panos cerimoniais chegavam para serem vaporizados. Corredores de mesa chegavam para serem passados a ferro. Coberturas de incenso chegavam a cheirar a cada sala que tinham ocupado. Roupas nobres carregavam cera, pó, perfume,
vinho, pelo de cavalo e segredos. Mylor tinha confinado Tamson dentro da melhor sala de investigação de Greyhaven. Corrin chegou depois da meia-noite carregando um cesto de guardanapos manchados. O guarda lá fora viu roupa suja. Tamson viu 3 frascos de provas selados e a sua bolsa de ervas selada pelo conselho, escondida sob o pano. Assim que a porta se fechou, Corvin pousou o cesto. O inventário do armazém cerimonial não mostra nenhum veneno em falta. Tamson levantou o primeiro frasco em direção à lâmpada. Então não entrou com o nome de veneno. Uma falta de honestidade irracional por parte dos conspiradores. Devíamos apresentar uma queixa. A boca de Corvin moveu-se. Após a investigação de traição, antes, os padrões devem ser mantidos. Corrin tinha requisitado a bolsa de ervas sob a sua autoridade como supervisor de provas. Ele quebrou o selo na frente de Tamson e da lavadeira sênior que registrava cada item removido. O nó confirmou a primeira observação de Tamson. A sua última laçada estava virada para a esquerda. Um fio de seda verde pálido agarrava-se sob o cordão, demasiado fino para vir de qualquer uniforme de lavandaria. A seda cheirava ao perfume de rosas de Caldress. Antes que Tamson pudesse falar, uma júnior chamada Marin começou a torcer o avental. Ela admitiu que Caldress tinha visitado a lavandaria antes da sessão de emergência do conselho. A nobre tinha enviado Marin para buscar amido, deixando-se sozinha ao lado da prateleira de ervas de Tamson. Que mão ela usou quando abriu o livro de registros? Perguntou Tamson. Marin demonstrou com a esquerda. Corvin selou a seda, o cordão e o relato assinado da jovem em pacotes separados. Agora o nó tem uma testemunha, disse ele. Tamson olhou para a lavadeira assustada. E a testemunha tem proteção real. Corrin confirmou de imediato. Os ombros de Marin caíram de alívio. Tamson examinou os frascos. Resíduos do manto correspondiam a resíduos de um pano de cobertura usado sobre o braseiro ritual principal. A segunda cobertura tinha cera de selagem vermelha e perfume de rosas caro. Caldress usava esse perfume. Era útil, mas não suficiente. O terceiro frasco continha cinzas de um antigo braseiro de prática. Continha apenas cedro e louro, sem folha de prata. Alguém tinha mudado a fórmula recentemente. Tamson recitou o que precisava. Livros de registro de fornecedores, panos de armazenamento, selos de entrega e todas as vestes usadas por Mylor ou Caldress durante a última semana. Corvin olhou para ela por cima do cesto. Essa é uma lista exigente para uma prisioneira. Ela entregou-lhe uma pilha de lençóis. Então, contrabandeie eficientemente. Ele aceitou os lençóis com a resignação de um homem cujo treino militar não tinha coberto o trabalho de inteligência baseado em tecidos. Se alguém perguntar, disse Corrin, estes são guardanapos do conselho. Tamson olhou para os enormes lençóis de cama. Quão grandes comem os membros do conselho? O conselho sempre se acreditou maior do que a realidade. Ele voltou antes do amanhecer com registros escondidos dentro de uma toalha de mesa dobrada. O livro de registro do fornecedor revelou que Mylor tinha substituído o comerciante de incenso habitual 6 semanas antes. O novo fornecedor era uma empresa de fachada ligada à sua propriedade familiar. A ordem de compra especificava cedro cerimonial. O peso da entrega era quase o dobro da quantidade necessária. Tamson encontrou cera vermelha no recibo do armazém. Correspondia à cera na cobertura do braseiro. Ainda não era suficiente. Os registros provavam a oportunidade, mas não provavam o conteúdo do carregamento final. Corvin observou a comparar os selos. Você tem o fornecedor, o peso falso, a cera e o perfume de Caldress. O que mais a satisfaria? Tamson aproximou o recibo da lâmpada. Provas que sobrevivem à negação de um homem poderoso. Corrin bateu com um dedo no livro de registro. A maioria das pessoas chamaria isto prova. Tamson lembrou-se da sua mãe perante um conselho de aldeia com nada além da verdade e um nariz excelente. A maioria das pessoas nunca viu provas tornarem-se mexericos porque o acusado possui mais terras. O tumor de Corrin desvaneceu-se. Ele acenou uma vez. Então encontramos algo que ele não pode renomear. A próxima pista chegou em 4 patas. Sable, uma velha cadela de caça real, entrou pela porta da lavandaria durante o pequeno almoço. Ela trazia uma das luvas cerimoniais de Aurelion na boca. O guarda tentou tirá-la. Sable rosnou até Tamson intervir. A luva cheirava fracamente a folha de prata queimada.
Também cheirava ao óleo de mão de cravo de Mylor. Sable tinha seguido o cheiro do corredor do conselho. Tamson ajoelhou-se e esfregou as orelhas da cadela. Você é melhor nisto do que metade do conselho. Sable espirrou. Os trabalhadores da lavandaria congelaram. Depois, a cadela olhou para a contagem de sabão. Uma lavadeira adicionou uma nova categoria. Espirros potencialmente relevantes. Até Tamson riu. A luva estabeleceu a transferência. Mylor tinha manuseado material contaminado. No entanto, ele ainda podia alegar deveres oficiais. Eles precisavam do fornecimento principal e de uma testemunha. Corvin encontrou a testemunha no pessoal cerimonial. Um jovem guardião de braseiro chamado Orurin tinha recebido instruções privadas de Mylor. O incenso principal devia ser duplicado durante o juramento final. Disseram a Orin que o rei precisava de fumo calmante mais forte por causa da instabilidade recente. Orin tinha aceitado a ordem. Depois de ver o lobo desmaiar no pátio, ele ficou menos certo. Ele concordou em testemunhar se fosse protegido. Ele também repetiu a instrução final de Mylor. Orin não devia abrir o último pacote mais cedo. Mylor o traria dentro de uma caixa esculpida e o colocaria nas mãos de Orin durante o juramento final. O problema restante era o pacote principal da droga. Ainda não tinha entrado na sala do braseiro e Mylor tinha prometido carregá-lo pessoalmente. Isso tornava a cerimônia da aliança tanto um perigo como uma oportunidade. Aurelion veio à lavandaria naquela noite pelas escadas de serviço. Ele usava um casaco escuro simples e nenhuma coroa. O lobo permaneceu perto da superfície, tornando os seus olhos dourados sempre que olhava para a porta exterior trancada. Tamson mostrou-lhe os registros, resíduos, luva, cera e a declaração assinada de Orin. Eles tinham o suficiente para investigar Mylor. Ainda não tinham o suficiente para expor o plano completo perante todas as fações do conselho. Mylor alegaria incenso de rotina, ordens delegadas e contaminação dos próprios suprimentos de Tamson. O pacote final removeria essas desculpas. Aurelion entendeu o que ela pretendia. Ele não gostou imediatamente. Tamson explicou que a cerimônia deveria continuar sob condições controladas. Corvin substituiria os guardas exteriores. Orin atrasaria o braseiro principal. O médico real esperaria atrás do trono com um antídoto de folha de prata. Sable e o cavalo de guerra de Aurelion permaneceriam na entrada lateral leste. As suas reações poderiam verificar objetos contaminados, embora Tamson deixasse claro que os animais apontariam para as provas em vez de as substituírem. Mylor acreditaria que o seu plano estava a funcionar até se expor. Aurelion passeava entre lençóis pendurados. Era difícil parecer real enquanto passava repetidamente por trás de fronhas bordadas. O lobo piorou a situação ao espirrar sempre que Aurelion considerava recusar. O primeiro espirro fez Tamson levantar o olhar. O segundo fez Corvin abrir o seu caderno. O terceiro chegou ao lado de um lençol bordado com rosas douradas. Aurelion parou de passear. Esses são falsos, nós sabemos, disse Tamson. O lobo produziu um quarto. Corinne registrou um espirro de desacordo estratégico. Aurelion pareceu traído por ambos. A comédia suavizou o medo sem o remover. Tamson conseguia cheirar esse medo sob o seu controle. Não era medo pelo seu trono, era medo por ela. Ele finalmente perguntou o que aconteceria se Mylor mudasse o plano e visasse Tamson diretamente. Ela respondeu honestamente que eles se adaptariam. Aurelion também não gostou dessa resposta. Tamson aproximou-se. Ela lembrou-lhe que ele passara anos a acreditar que a força significava carregar todos os perigos sozinho. Se ele a removesse do plano, repetiria o mesmo erro com uma desculpa mais gentil. A sua expressão mudou. O rei parou de passear. O homem ficou. Ele concordou com a cerimônia. Depois, levantou um dos lençóis pendurados e descobriu a cadela Sable a dormir nas suas botas. A cadela abriu um olho. Aurelion perguntou se todos os animais do castelo se tinham juntado ao lado de Tamson. Corvin informou que os cavalos ainda estavam a considerar os termos. Tamson suspeitava que eles queriam maçãs melhores. O lobo rosnou em concordância. A cerimônia da aliança encheu o grande salão de Greyhaven com nobreza do norte, oficiais militares, membros do conselho e perfume suficiente para derrotar um nariz mais fraco. Estandartes de inverno pendiam das vigas. Centenas de velas refletiam na pedra preta. O braseiro principal estava diante do trono, coberto por um pano de prata bordado com lobos antigos.
Tamson esperava na passagem de serviço oeste, usando um vestido cinzento limpo. Ela estava oficialmente confinada. Extraoficialmente, ela tinha 3 frascos, um pano úmido, uma pequena faca e acesso direto às cordas de ventilação do braseiro. Corin passou pelo corredor carregando relatórios. Ele confirmou que guardas leais controlavam todas as saídas. Oren esperava ao lado do braseiro. O médico e o antídoto estavam escondidos atrás da plataforma do trono. Sable esperava com o mestre do canil na porta leste. O cavalo de guerra preto estava no pátio adjacente com o seu tratador e uma quantidade generosa de maçãs calmantes. Ele também carregava o manto de emergência. Tamson olhou para ele. Corin disse que a preparação se tinha tornado uma prática espiritual. Dentro do salão, Aurelion cumprimentou os delegados da aliança. Ele usava uma armadura cerimonial preta e uma réplica segura da luva contaminada. Tamson a tinha tratado com cedro e louro inofensivos, correspondendo ao cheiro cerimonial normal, sem o expor a outra dose. A réplica parecia idêntica dos assentos do conselho. Maelor não tinha razão para suspeitar que a luva original estava selada no baú de provas de Corvin. Caldress estava perto dos assentos do conselho em seda verde prateada. O seu perfume de rosas chegou à passagem de serviço antes dela. Maelor entrou por último. As suas vestes eram azul escuras. A sua mão direita carregava uma caixa cerimonial esculpida. O anel em forma de serpente no seu dedo continha uma costura estreita e escondida. Tamson sentiu o cheiro de amêndoa amarga mesmo da passagem. Ali estava, o pacote principal. A cerimônia começou. Um ancião leu a antiga aliança. Os delegados colocaram os seus selos na mesa. Aurelion permaneceu imóvel ao lado do trono, enquanto o lobo pressionava inquieto sob a sua pele. Maelor aproximou-se do braseiro durante o juramento final. Ele abriu a caixa esculpida. Oren estendeu a mão para o incenso. Depois, hesitou, exatamente como planeado. Maelor pegou no pacote ele mesmo. Esse era o ato de que precisavam. Corvin sinalizou os guardas. Antes que os guardas se movessem, Caldress viu o sinal de mão de Corvin. Ela gritou que Tamson tinha escapado do confinamento. Todas as cabeças se viraram para a passagem de serviço. Maelor atirou o pacote inteiro para o braseiro. O fumo irrompeu. Cheirou agradável por meio segundo. Cedro, louro, especiaria de inverno. Depois, a folha de prata queimada abriu-se por baixo. Aurelion cambaleou. O salão ofegou. As suas mãos bateram no braço do trono. Ouro inundou os seus olhos, desapareceu e depois voltou com um rebordo prateado. O lobo lutou contra anos de contenção treinada e a pressão química fresca do fumo. Maelor ergueu a voz sobre a confusão. Vocês estão a testemunhar o resultado de influência proibida. O rei perdeu o controle sob o cheiro daquela mulher. Ele estendeu as 2 mãos em direção aos delegados da aliança. Para a segurança de cada matilha do norte, o conselho deve invocar a regência de emergência. Caldress moveu-se em direção ao trono como se estivesse preparada para acalmar Aurelion. O lobo rosnou para ela. Ela parou. Tamson puxou a corda de ventilação. Janelas altas abriram-se com um pesado gemido de pedra. Ar frio correu pelo salão, espalhando estandartes e penteados nobres com igual desrespeito. Vários dignitários perderam chapéus cerimoniais. Um chapéu aterrou em Maelor. O timing foi tão perfeito que metade dos guardas quase riu. Tamson entrou no salão. Caldress apontou para ela. A envenenadora escapou do confinamento. Removam-na antes que ela termine o que começou. Tamson olhou para o chapéu cerimonial torto na cabeça de Maelor. Pessoas inocentes raramente usam provas como adereços de cabeça. Maelor arrancou o chapéu. O medo da sala rachou o suficiente para o humor entrar. Isso importava. O pânico pertencia aos conspiradores. A atenção clara pertencia a Tamson. Corvin trouxe o médico real de trás do trono. O médico pressionou um pano embebido em antídoto sob o nariz de Aurelion e esfregou uma tintura medida no seu pulso. O tratamento aliviou a pressão química. O seu pulso estabilizou e a névoa prateada na borda dos seus olhos começou a clarear. Não reparou a velha guerra entre homem e lobo. Essa escolha ainda pertencia a Aurelion. Ela pediu o cão de caça real. Sable entrou com o mestre do canil. A velha cadela aproximou-se do braseiro, espirrou uma vez e recuou. Ninguém o adicionou à contagem da lavandaria, embora Tamson soubesse que alguém o faria mais tarde.
A seguir veio o cavalo de guerra preto de Aurelion, conduzido apenas até as portas abertas do salão. O cavalo cheirou a mão estendida de Caldres e recuou bruscamente. Os animais podiam mostrar que algo estava errado, não podiam explicar uma conspiração. Tamson fê-lo. Tamson encarou os delegados em vez dos conspiradores. O rei foi exposto através do seu manto, luva e pano de treino. Cada um carregava folha de prata queimada escondida sob cedro e louro. Mylor tentou interromper, mas ela levantou a amostra selada. O incenso real normal não contém folha de prata. Alguém substituiu o fornecedor há 6 semanas e encomendou o dobro do peso necessário. Corvin exibiu os livros de registro com cera vermelha correspondente. Caldres recuperou compostura suficiente para zombar. Livros de registro podem ser alterados. Uma serva que mistura ervas pode fabricar amostras. Tamson virou-se para ela. Então não terá objeção em abrir o anel do seu tio. Oren deu um passo à frente. A sua voz tremeu, mas a sua declaração não. Ele confirmou a ordem de Maelor para duplicar o incenso e descreveu a caixa esculpida que Mylor tinha carregado. Mylor chamou-o de servo assustado manipulado por Tamson. Oren engoliu em seco, depois olhou diretamente para o ancião. Ela nunca falou comigo antes de hoje à noite. Você sim. Você ordenou uma medida dupla. A expressão de Maelor endureceu. Você entendeu mal uma instrução legal. O guardião do braseiro abanou a cabeça. Você ameaçou a posição da minha irmã se eu fizesse perguntas. Corvin abriu o anel de serpente tirado da mão de Maelor durante a confusão. Pó agarrava-se dentro do compartimento escondido. O médico real comparou-o com a amostra selada de Tamson. Eles correspondiam. Caldres tentou mover-se em direção a uma saída lateral. Sable sentou-se na bainha do seu vestido. A nobre parou tão abruptamente que um delegado próximo derramou vinho. Tamson quase admirou a eficiência da cadela. Uma guarda feminina revistou as mangas de Caldres. Do punho esquerdo, ela removeu um papel torcido contendo folha de prata queimada e um fio solto de seda verde pálida. Corvin colocou a seda ao lado do fio recuperado do nó da bolsa de ervas de Tamson. A cor, a tecelagem e o perfume de rosas correspondiam. Marin entrou sob proteção de guarda e identificou Caldres como a mulher que a tinha mandado embora da prateleira de ervas. Ela também confirmou que Caldres tinha aberto o livro de registros da lavandaria com a mão esquerda. Caldres chamou a rapariga de mentirosa assustada. Tamson olhou para o pó no punho de Caldres. Felizmente, a manga é menos facilmente assustada. Corvin produziu cartas interceptadas entre Maelor e o fornecedor de incenso substituto. Uma carta discutia a fratura pública do rei. Outra descrevia o voto de emergência e o futuro papel de Caldres na estabilização da coroa. Uma terceira nota foi escrita pela própria mão de Caldres. Instruía Maelor a usar pó solto na bolsa de Tamson, porque cada pacote de ervas legal carregava em marca de crescente da curandeira. A frase significava casamento político. Também significava controlo. As provas assentaram sobre o salão. O rosto de Maelor mudou. A preocupação desapareceu. A ambição permaneceu. Ele virou a sua fúria para Aurelion. Olhe para o que o seu reinado se tornou. Uma trabalhadora da lavandaria dá ordens enquanto o rei Alfa treme ao lado do seu trono. O fumo tornou a resposta de Aurelion áspera. Ela dá ordens melhores do que você. Uma breve risada escapou de um dos delegados da aliança. A voz de Maelor subiu. Um rei governado pelo instinto e pelo afeto não é rei de todo. As palavras alcançaram Aurelion através do fumo. O seu lobo surgiu e a pedra rachou sob a sua mão. Vários guardas levantaram armas. Tamson ordenou-lhes que as baixassem. A sua autoridade ainda não era oficial, mas a sua voz carregava a certeza de alguém que entendia o paciente melhor do que a sala. Ela caminhou em direção a Aurelion. Aurelion avisou-a para recuar com os dentes cerrados. A sua voz humana e o rosnado do lobo sobrepuseram-se. Não se aproxime. Não posso prometer o que ele fará. Tamson parou a vários passos de distância. Ela não lhe tocou. Isso era importante. Maelor queria que o salão acreditasse que ela o controlava através do cheiro e do contacto. Tamson não lhe daria tal desculpa. Tamson manteve as mãos visíveis aos lados. Lembre-se da estufa. Silêncio nunca foi o mesmo que controlo. A sua respiração quebrou-se em torno de outro rosnado. O lobo não é o veneno, Aurelion.
Ele é a parte de si que ainda o está a combater. Os olhos do rei encontraram os dela através do fumo. E se eu não conseguir segurá-lo? Tamson não se moveu. Então pare de o tratar como um inimigo que tem de segurar. O salão ficou silencioso, exceto pelo braseiro e pelo vento de inverno. Aurelion fechou os olhos. Durante 30 anos ele respondera ao medo apertando o controlo. O seu pai ensinara-o a silenciar o lobo antes que alguém o visse. Agora, o próprio silêncio estava a matá-lo. Tamson esperou. Ela não podia fazer a escolha por ele. A transformação começou. Foi poderosa, mas não violenta. Aurelion rendeu a forma humana sem render a consciência. Pelo preto prateado fluiu pelo seu corpo. O grande lobo estava diante do trono, a respirar com dificuldade, mas de forma estável. Tamson permaneceu onde estava. Corvin deu o primeiro comando privado. O lobo atravessou para o estandarte oriental e tocou-o com uma pata. O Beta deu o segundo. O lobo circulou o braseiro uma vez sem se aproximar do fumo. O terceiro comando não foi falado em voz alta. Corvin usou um sinal de mão conhecido apenas pela guarda real. O lobo deitou-se. Nenhum ataque, nenhuma confusão, nenhum controlo de Tamson. O rei estava totalmente presente dentro do lobo. O conselho viu-o. Só então o lobo se levantou e caminhou em direção a Tamson. Os seus passos bateram na pedra com um poder silencioso. Ele parou diante dela e baixou a sua enorme cabeça. Tamson colocou a mão entre as suas orelhas. O lobo exalou. A sua cauda moveu-se uma vez. Mesmo no meio de traição, veneno e colapso político, o movimento era inconfundivelmente satisfeito. Corvin olhou para o seu caderno, lembrou-se que toda a aliança estava a assistir e optou por não escrever. A contenção custou-lhe. O lobo virou-se de Tamson e encarou Mylor. O ancião recuou. Aurelion não atacou. Ele simplesmente olhou fixamente até que os guardas se fechassem em torno do conspirador. Caldres tentou protestar debaixo do peso de Sable. A cadela tinha-se agora acomodado confortavelmente na sua cauda. Tamson disse ao mestre do canil para não a mover ainda. O pedido produziu a primeira risada aberta no salão. Espalhou-se cuidadosamente, depois calorosamente. O medo afrouxou. Os delegados da aliança começaram a ver o que Tamson tinha visto desde o início. O lobo não era irracional. Ele não estava quebrado. Ele também estava, quando lhe era dada a oportunidade, muito satisfeito com o timing dramático. Maylor e Caldres foram removidos sob guarda. Sable finalmente levantou-se da cauda de seda, deixando uma pegada de lama perfeita para trás. A velha cadela recebeu 3 pedaços de carne assada antes do fim da cerimônia. Aurelion transformou-se de volta atrás de um biombo fornecido por Corvin. O manto de emergência apareceu novamente. Um delegado do sul perguntou por que o Beta o carregava para todo o lado. Corvin respondeu que a governação exigia previsão. Tamson teve de desviar o olhar. Quando Aurelion voltou ao centro do salão, os efeitos do veneno ainda se mostravam no seu rosto pálido. A sua postura permaneceu direita. Desta vez, no entanto, não era a postura rígida de um homem a esconder metade de si mesmo. O lobo estava com ele, por trás dos seus olhos. Ele dirigiu-se primeiro ao conselho. Aurelion explicou que Tamson tinha identificado o primeiro sintoma verdadeiro, porque tinha prestado atenção através de 12 falsos ridículos, multados e acusados publicamente. Os trabalhadores da lavandaria na parte de trás do salão começaram a aplaudir primeiro. O pessoal do estábulo juntou-se a eles. Depois os guardas. Finalmente, os membros do conselho que tinham bom senso suficiente para entender a direção da história também se levantaram. Aurelion nomeou Tamson guardiã do cheiro real e curandeira do vínculo do lobo. O título concedia autoridade sobre os cheiros cerimoniais, o cuidado dos animais reais, os contaminantes dos lobos metamorfos e qualquer membro do conselho cujo perfume se tornasse politicamente suspeito. Essa cláusula final foi sugestão de Corinne. Não foi oficialmente escrita no decreto. No entanto, Aurelion esperou até que a nomeação tivesse sido testemunhada e aceite. Só então ele se virou para Tamson. Ele admitiu que o seu lobo a tinha reconhecido semanas antes. A metade humana tinha adiado porque o destino não devia apagar o consentimento. Ele não a reivindicaria por título, posição ou vínculo. Ele pediria. O grande salão ouviu. Tamson olhou para o homem que lhe permitira estar em perigo sem a abandonar. Ele tinha confiado nas suas provas,
seguido o seu plano e escolhido o seu lobo perante todo o reino. Mais importante, ele não a tinha transformado numa recompensa pelo seu crescimento. Ele esperou pela sua resposta. Tamson ficou ao lado dele, não atrás do trono, ao lado dele. Ela aceitou o vínculo. A alegria do lobo moveu-se através de Aurelion tão fortemente que os seus olhos se tornaram dourados. Um espirro escapou-lhe. O salão ficou em silêncio. Aurelion parecia horrorizado. Tamson estudou-o com seriedade profissional. Falso. O riso irrompeu pelo salão. Até vários delegados da aliança se juntaram. Corrin finalmente abriu o seu caderno e registrou o 13º espirro falso após o primeiro real. Aurelion pegou na mão de Tamson. Ele informou-a que o seu lobo considerava o diagnóstico desnecessariamente público. Tamson lembrou-lhe que o lobo tinha começado o seu cortejo numa lavandaria cheia de testemunhas. O rei não tinha defesa. A cerimônia da aliança recomeçou com incenso limpo, janelas abertas e um ancião a menos a controlar a sala. Terminou com sucesso. 3 dias depois, Tamson mudou as suas facas de sabão, frascos de ervas e livros de registro para a nova sala de cheiros real. Ficava entre a estufa e a lavandaria oeste, perto o suficiente para o trabalho prático e longe o suficiente da sala do trono para preservar a paciência de todos. A primeira manhã foi tranquila. Demasiado tranquila. Tamson estava a arranjar lavanda seca quando um espirro violento atingiu o outro lado da porta. Ela não levantou o olhar. Um segundo espirro seguiu-se, depois um terceiro, mais fraco, claramente projetado para implicar força a desvanecer-se. A voz de Corvin veio através da porta. Ele anunciou que o paciente tinha apresentado um pedido oficial para tratamento imediato. Tamson abriu a porta. O lobo do Rei Alfa estava sentado no corredor, com uma barra do seu sabão de alecrim na boca. Uma pata repousava sobre um documento dobrado com o selo real. Corvin estava atrás dele, segurando o manto de emergência e a expressão de um homem traído pela papelada. Tamson pegou no documento. Intitulava-se Petição Real para a Expansão dos Cuidados de Alergia Necessários. O tratamento solicitado incluía verificações diárias de pulso, massagem prolongada nas orelhas, acesso irrestrito à sala de cheiros real e observação de emergência durante a noite. A linha final afirmava que a recusa poderia prejudicar a estabilidade diplomática. Tamson olhou para Corvin. O beta declarou para o registro que não tinha aprovado a redação. O lobo abanou a cauda. Tamson negou os 3 primeiros pedidos. A cauda parou. Ela aprovou o último. A recuperação do lobo foi imediata. Ele desabou ao lado do fogão quente com a satisfação de um paciente cujo plano de tratamento tinha funcionado exatamente como pretendido. Aurelion transformou-se de volta depois que Corrin fechou a porta. Ele tinha trazido roupa desta vez, o que Corrin considerou uma vitória pessoal. O rei sentou-se ao lado de Tamson, enquanto ela embrulhava barras de sabão em papel. Ele ajudou mal. O seu primeiro pacote desfez-se. O seu segundo prendeu um raminho de lavanda fora do fio. O seu terceiro parecia ter sobrevivido a um conflito de fronteira. Tamson colocou-o na pilha de rejeitados. Aurelion afirmou que os padrões de embalagem real eram desnecessariamente severos. Ela disse-lhe que o sabão tinha dignidade. Ele olhou para a prateleira de lotes de teste tortos, mais do que o rei no momento. O seu lobo rosnou dentro do seu peito. Tamson encostou-se ao ombro de Aurelion. Lá fora, a neve tocava no telhado da estufa e suavizava os pátios do castelo. A sala de cheiros cheirava a alecrim, papel, fumo de lenha e ao cheiro limpo de inverno, que ela agora reconhecia como lar. Aurelion admitiu que uma vez acreditara que o lar era o lugar onde ninguém o podia ver perder o controlo. Tamson atou outro pacote e pô-lo de lado. Lar é onde alguém vê o pior momento e fica o tempo suficiente para ver o que vem depois. O lobo ofereceu uma opinião. A boca de Aurelion curvou-se. Tamson esperou. Com admirável dignidade real, ele transmitiu a emenda do lobo. O lar também devia ter sabão melhor, arranhões regulares nas orelhas e portas fortes o suficiente para sobreviver ao cortejo. Tamson considerou. O sabão já é excelente. O lobo rosnou novamente. Os arranhões nas orelhas são negociáveis. O rosnado tornou-se um ronronar. E você vai pagar pela próxima porta. Aurelion beijou-lhe o cabelo, quente e a rir. Fora da sala, Corvin adicionou portas de lavandaria reforçadas ao orçamento real. Lá dentro, Tamson ouvia o batimento cardíaco constante do rei,
o contentamento descarado do lobo e os sons silenciosos de inverno de um castelo que já não parecia demasiado grande para ela. Pela primeira vez, ninguém espirrou. O lobo esperou quase 5 minutos. Se essa história tocou seu coração, clique no botão de curtir e se inscreva para não perder nossa próxima história. Nos vemos na próxima.